Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu sou de uma família de origem rural e até os meus 10 anos de idade, enquanto vivi na zona rural, eu aprendi com meu pai a prever as coisas, vamos dizer, o sustento da família, a manutenção da propriedade, o cuidado dos animais, das plantas e de tudo, devia ser de uma forma que trouxesse um retorno para a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos animais e também de tudo que havia ao nosso lado. Então, um homem que pensa dessa maneira, ele administra bem a sua casa e os seus bens. Porque ele busca fazer as coisas de forma que todas elas, todas as pessoas que estão em volta, atinjam a sua plenitude. E quando nós lemos esse capítulo de Gênesis, onde Deus vai criando as coisas, Ele não criou de trás para frente, vamos dizer assim. Ele foi numa ordem, de forma que as coisas fossem tomando forma na medida que o tempo ia se passando e atingindo aquela finalidade, aquela plenitude para a qual foi criada. Se vocês prestaram atenção, em todo o ato de Deus, da sua criação, no final, Ele dizia: e Deus viu que tudo era bom e abençoou. Assim deve ser as nossas obras, assim deve ser a nossa caminhada. Fazer as coisas de tal forma que elas atinjam a sua finalidade e maturidade, e que nós possamos dizer: foi bem feito e
Louvado seja Deus, abençoado seja essa obra, essa construção, ou essa plantação, ou seja lá o que for, ou essa vida, que é a que mais exige de nós. Mas, dentro de tudo isto que Deus fez, a última coisa que Ele fez foi o homem e a mulher. Veja só, preparou a terra, organizou ela, criou as estações, fez surgir as plantas, os animais, formou o jardim. Quando tudo estava pronto, preparado, Ele cria o homem e a mulher. E como Ele diz no texto, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gente, o que é uma imagem? É uma representação gráfica ou pintura ou estátua de alguma pessoa. O nosso retrato, a nossa fotografia é a nossa imagem. Imagem de Deus. Nós viemos dele. Nós somos seres que participam da divindade. E semelhança? O que quer dizer semelhança? É viver do modo como Deus vive. É ser como Deus. E que Jesus vai usar uma expressão no Evangelho, não de hoje, mas de que nós somos filhos e filhas de Deus quando nós cumprimos os seus mandamentos, quando nós observamos as suas orientações, quando nós fazemos aquilo que Deus pede e orienta para nós como filhos a fazer. A imagem, ela é conservada em nós. Agora, a semelhança, por causa do pecado, ela se torna diferente. Porque quando não agimos como filhas e filhos de Deus, nós não estamos sendo a semelhança dele. Tanto que Jesus insistiu nisso, de dizer, quem ouve a palavra, a minha palavra, e a põe em prática, esse meu Pai o honrará, porque está sendo semelhante a ele. Porque Deus é fiel em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele faz. E ser semelhante a Ele significa viver o mesmo modo de vida dEle. É estar profundamente unido a Ele. E o que desfigura esta imagem é nós simplesmente, vamos dizer assim, abdicarmos da nossa origem divina. Como muitos tentam, tirar a criação da mão de Deus. Não foi Deus que criou o mundo, não. Foi o grande Big Bang, a grande explosão. Mas é uma idiotice, vou dizer assim, pensar dessa maneira. Que Deus criou todas as coisas e organizou elas. E elas são regidas por uma lei que Ele mesmo colocou. E elas, vamos dizer, cumprem a sua finalidade, independente de Deus, porque Deus já colocou nelas a sua função. Não significa que Deus não cuida dela. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, disse Jesus. Deus trabalha. Por isso que nós temos essa vocação para o trabalho. Todos nós trabalhamos, cada um da sua maneira, cada um da sua forma. Executa alguma coisa, faz alguma coisa. Se ninguém não faz nada, procure alguma coisa para fazer. E faça bem feito. Para dizer, eu também trabalho. Eu também, contribuo para com a criação. E como semelhança, nós fomos feridos pelo pecado, Jesus veio justamente para restaurar a nossa imagem e semelhança com Deus, e a semelhança nossa é justamente a vivência dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus. E é onde Jesus, no Evangelho de hoje, vai trazer essa questão da lei, e da vivência que o povo tinha da lei. Muitos começaram a colocar a tradição acima do culto a Deus. A tradição se tornou uma idolatria. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de ti. Vocês colocam fardos pesados sobre as costas das pessoas, mas não é capaz de carregar com o dedo. E ele veio justamente acertar estas coisas, colocar o homem de volta à sua verdadeira identidade e à sua verdadeira semelhança com Deus.
Por isso que a evangelização é um trabalho que não para. Ela não acaba, ela não termina. Ela termina quando a gente conclui tudo e entra na alegria de Deus. Como Deus criou tudo e depois de tudo descansou, quer dizer, entrou na glória. Quando nós encerramos um trabalho, quando nós concluímos uma obra, ou um serviço, ou alguma coisa, nós não ficamos felizes? Eu acabei, eu concluí, e agora eu contemplo tudo isso e me alegro com aquilo que eu fiz. É assim o descanso de Deus, gente. Não é que Deus ficou cansado igual nós, não, tem que deitar numa cama e dormir por um bom tempo. Mas é entrar na alegria de ter realizado bem aquela obra, aquela situação. Mas lembremos-nos, eu sou imagem e semelhança de Deus. Como imagem, eu trago a marca divina em mim, a identidade divina de mim. Como semelhança, eu trago em mim a ação divina. Filho de Deus age como filho de Deus. Filha de Deus age como filha de Deus. É isso que Jesus veio trazer, colocar nos eixos de novo. E ninguém pode querer colocar uma lei humana, uma lei de tradição acima da lei divina, ou ferir qualquer que seja dos seus mandamentos, como ele citou hoje. Aqueles que recebiam o salário do templo dizia, esse salário aqui é corban, quer dizer, é consagrado ao Senhor, então eu não posso dar aos meus pais que passam necessidade. Ele diz, é contra a lei. Deus não diz honrar pai e mãe. Nós às vezes não usamos justificativas para não cumprir a lei. E será que Deus vê isso em nós como filhos que agem à semelhança dele? Deixemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje trabalhe a nossa semelhança com Deus e nos faça verdadeiramente homens e mulheres segundo a sua imagem e a sua semelhança. Somos frágeis, somos pequenos, que é o homem, Senhor, por o Senhor cuidar tanto dele. Como nós somos amados por Deus, como nós somos queridos por Ele. Abramos-nos, irmãos e irmãs, à misericórdia de Cristo e deixemos-nos ser transformados pelo seu ensinamento, para que possamos restaurar a nossa imagem e nossa semelhança.